Oi, eu vou hoje falar sobre um e-mail que eu recebi de uma mãe de Manaus. O filho dela tem 9 anos, foi diagnosticado com quase 6. Ele sempre falou, que está no e-mail dele, mas muito pouco. E quando ele começou a se interessar por alguns desenhos, ele usava algumas falas para se comunicar. Por exemplo, a primeira vez que ele estava com fome, ele usou uma fala do pica-pau. Mas de 2 anos para cá, ela tem com acesso à internet, ele conheceu o YouTube. E então ele passou a usar as falas dos games que ele gostava de acompanhar como a comunicação conosco. E eles acreditam, né, a mãe acredita que o uso dessas falas fez com que a comunicação tivesse melhorado. Mas acabou perdendo o controle da situação e ele quer ficar o tempo inteiro na internet e as coisas que ele fala, acho que 90% é só fala dos gamers. Né? Em algumas situações não dá certo, principalmente na escola. A professora não se sente bem com isso e que, por sinal, ele quase não está indo para a escola. O que fazer? Tiro a internet de vez ou vou trabalhando aos poucos? Aí ela acrescenta também no e-mail, só para acrescentar uma experiência ótima que tivemos hoje na terapia de grupo. Houve uma situação de atrito com outra criança, mas ele fez um pedido de desculpas iguais a um dos vídeos que ele gosta. Pediu para a garota pedir desculpa primeiro porque ela que tinha começado, depois eu descobri que foi isso mesmo. A colega começou a briga, mas foi legal porque ele conseguiu resolver um conflito baseado num vídeo. Ah, a ecolalia de frases, que é o repetir frases e repetir frases de outras pessoas, é parte normal do desenvolvimento da comunicação. O que acontece com as nossas crianças é que ela vem mais tarde, então ela fica mais óbvia, ela demora muito mais tempo e algumas vezes ela precisa de suporte para passar essa fase. Algumas vezes as nossas crianças podem ficar presas nessa fase. A minha experiência com essa ecolalia de vídeos eu tenho em relação ao Luiz. Né, o Luiz, quando ele era pequeno, ele também só repetia as primeiras frases que ele falou foi Are you nuts? Que era um pedaço do Stuart Little. Ele perguntava Are you okay? Né, tá tudo bem com você? Que era uma outra parte do mesmo filme. E aí ele falava algumas frasezinhas de filmes também. Mas ficava muito restrita a essa. Era praticamente você tinha às vezes que saber que filme que ele estava falando para entender o contexto do que ele estava falando aquela frase, né? E aí eu ficava de intérprete do mundo para ele, porque eu explicava, não, o que ele tá querendo dizer é tal e tal coisa. Que nem sempre o que pra gente é óbvio que eles estão comunicando, nem sempre é pro mundo lá fora. Porque a gente sabe o que eles estão ouvindo, a gente sabe que vem dali. Então é super importante a gente ajudar eles a passarem. Com o Luiz, como a gente fez, o Luiz, a gente às vezes usou de alguma forma positiva também. O Luiz tinha muita dificuldade de controle emocional. Assim, até hoje tem alguns resquícios, mas ele tinha muito. Assim, quando ele era pequeno, assim, 2 anos e meio, 3 anos, ele era uma criança super agressiva. Ele mordia, batia, gritava. Se a coisa não saía do jeito que ele tinha planejado na cabecinha dele, o mundo caía, né? Então, uma das coisas que a gente ensinou, ele gostava muito de assistir o desenho da Dora, né, Exploradora, e aí uma das coisas era quando a coisa dava errada, a raposa fazia, oh man! Então a gente ensinou ele a processar, porque aquele vulcão precisava sair de alguma outra forma, também não dava para fazer ficar dentro, né, então a gente ensinou através, né, da fala da raposa da Dora, que quando alguma coisa desse errado ele podia usar essa frase, isso ajudava ele a manter essa calma. Só que ao mesmo tempo a gente foi movendo, né? Muita coisa quando estava fora de contexto, que ele dizia, ele falava alguma frase de filme e eu entendia porque eu sabia de onde estava vindo, eu refraseava para ele. Eu falava uma frase natural, uma frase normal que a gente fosse falar. Então, se ele falasse Are you nuts? Que era a coisa que ele falava, né? Vocês são loucos? Que era uma das coisas que ele falava quando ele via adulto, porque era um pedaço do Stuart Little. E aí eu falava, não, você fala, oi, tudo bem? E começava uma conversa, né? E aí a gente foi ensinando para ele também como é que começava uma conversa e ele foi perdendo, né, essas frases e criando, imitando daí as nossas frases, mas como a gente usa uma variedade maior, aí ele foi aprendendo a construir outras frases. O Luiz teve uma questão super interessante, né, com o bilinguismo. Ele aprendeu o inglês de uma forma bem autística, vamos dizer assim, bem de uma forma
em desordem, né, da frase. Ele começou por frases, aí ele não aprendeu a linguagem como a gente aprende naturalmente, como bloquinhos de Legos. Eu aprendo os bloquinhos e aí eu vou montando. Ele já foi aprendendo umas estruturas prontas, né, e depois fica muito mais difícil para desmontar. Mas quando ele passou a aprender o português, ele aprendeu o português de uma forma natural, porque ele aprendeu o português mais tarde. Ele foi aprender o português com quase 6 anos de idade. Então, e foi super interessante ver, porque ele já estava muito melhor, né? Ele já estava muito com a neurologia dele muito mais organizada. Então, ele passou. Foi super interessante ver isso, que ele aprendeu o português de uma forma mais natural. E hoje, ele se expressa aos 13 anos, ele se expressa muito mais fácil e muito mais suave em português do que em inglês. O inglês ainda sai meio duro, sai meio frases copiadas mesmo, né? Essa foi a passagem, e eu acho super interessante não ignorar, mas também não validar quando eles repetem frases, quando essa ecolalia é muito difícil. Mas eu acho muito importante a gente ir limpando isso, né? Até hoje, assim, o Luiz tem umas questões que ele é chamado de senhor óbvio, né? Pelo padrasto, porque ele faz comentários óbvios, mas a questão é, ele faz esses comentários óbvios numa ação quase desesperada para se conectar. Então, a gente estava outro dia fazendo uma caminhada num parque que é a divisa do Rio. Desse lado é o estado do Oregon, do outro lado é o estado de Washington. Ele fala, você sabia que do outro lado é o estado de Washington? E todo mundo sabe, principalmente quem mora muito por aqui. E aí ele tomou uma e disse, isso é óbvio, né, o senhor óbvio. Então eu percebi, tipo assim, a questão dele era, ele fala como se ele estivesse passando uma informação, em vez de passar o que ele está sentindo. Aí eu comecei a falar para ele, falei assim, nossa, não é demais a gente pensar que do outro lado do rio é um outro estado, e desse lado são estados diferentes, desse lado é o Oregon, do outro lado já é Washington, assim, é impressionante, pra gente é impressionante, assim, você vê uma divisa, é bacana. Eu lembro quando a gente viajava de Jundiaí para São Paulo, toda vez que passava a marca do trópico de Capricórnio, eu achava o máximo. Tem uma parte genética, ver essas linhas imaginárias. E aí eu falei pra ele, em vez de você falar assim, fala desse outro jeito. E aí eu comecei a policiar ele. Então sempre quando ele fazia, passa até hoje essas informações óbvias, eu refraseio para ele, falando, nossa, olha que interessante tal coisa, né? Nossa, me causa uma emoção, ou me causa isso, ou me chama atenção. Alguma coisa assim, para ficar mais um comentário. Então até hoje tem que dar essas mexidas. E aí ele tem começado dele mesmo a reformular a maneira como ele expressa, né, as coisas não tão factuais, mas mais como, nossa, isso me causou um impacto, né, mas de uma forma mais natural, como a gente iniciaria uma conversa, como a gente comentaria alguma coisa. Em relação à internet, vídeos, eu não gosto. Eu acho que tem muita coisa que se aprende que é válida, tem filmes que são bacanas, tem coisas que são legais. Mas a partir do momento que a internet, a TV, o vídeo, o videogame, o iPad, qualquer coisa, passa a ser você respirar fundo para conseguir chegar no seu filho, você fala, nossa, como é que eu vou tirar o iPad para falar com ele? Como é que eu vou tirar ele da internet para chamar ele para fazer alguma coisa? Aí a gente tem que repensar o uso. Tem muita coisa de vício que pra gente cortar vício, a gente tem que cortar de uma vez 100%. Então, aí é uma história com o Pedro. O Pedro tinha enorme vício desses vídeos do ursinho Pooh, do Cocoricó e tudo mais. E na TV ficava muito difícil da gente trazer ele de volta, né? Ou então faz as coisas rapidinho pra correr pro vídeo, né? Quando a gente usa pro reforço. Então a gente perde o porquê que a gente tá fazendo aquilo. Tô fazendo isso só pra me livrar disso, porque o que eu quero mesmo é o outro. Então tem um relacionamento esquisito, né? Vamos dizer assim, com as questões de tela. E para mim é vício, cria vício, né? Não para mim, para os estudos que estão saindo agora. Aqui nos Estados Unidos existem até clínicas de reabilitação para pessoas viciadas em screen, né? Para pessoas viciadas em TV, em vídeo, em filmes, em telefone que não sai de uma coisa para outra e acaba, né? Acaba perdendo. Tem um vídeo que eu fiz no Facebook que mostra nós viramos todos zumbi, é um parque assim, com muita gente, todo mundo olhando pro celular, ninguém olha para cima, né? Então eu acho que a gente está vivendo num mundo infectado com isso e a gente tem que estar atento às nossas crianças,
Ninguém sabe mais para frente o que isso está afetando o cérebro, mas hoje se sabe que você não consegue dividir tanta atenção. Você não faz duas coisas ao mesmo tempo. O que você faz é pula a atenção de uma coisa para outra. Então, o que a gente está fazendo é treinando as nossas crianças ou só focarem na tela, né, numa coisa previsível, ou então ficar passando essa atenção de uma coisa para outra e perde-se assim o foco de atenção. Sem tédio não tem criatividade, então as nossas crianças passam de receber, só receber, 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 e o criar é muito dentro do imitar. Se você acha que não, meu filho assiste coisas no YouTube, ele é ótimo, a vida dele está perfeita, maravilhosa, ótimo, né? Eu não estou dizendo que é ruim para todo mundo, mas eu prestaria muita atenção. Eu acho que é ruim para a maioria das pessoas, né? E principalmente quando entra numa questão que parece um vício, parece que você não pode tirar aquilo da pessoa. Nossa, a pessoa não pode viver 2 dias sem assistir um filme, sem ligar a TV ou sem pegar no iPad. Então tem alguma coisa errada. A gente pode viver 2 dias, né, sem nenhum desses artifícios. Eu acho que é aí que a gente tem que repensar, principalmente quando eles ficam no caminho do nosso relacionamento com as nossas crianças. A gente aqui em casa, o Pedro não tem acesso, ele assiste TV, o que a gente assiste, e não tem o controle remoto, ele não é o dono da TV, porque ele já foi. Então a gente precisou tirar isso dele. Ele assiste o que a gente está assistindo, às vezes ele estava assistindo outro dia um filme com o Luiz sobre Paulo Neruda. Super político, e eu tinha que... O filme era em espanhol, legendado em inglês, e às vezes eu tinha que dar umas pausadas no filme para explicar o contexto político e histórico do Chile pro Luiz. O Pedro estava lá assistindo, o Pedro falou, não, esse filme não me pega. E foi fazer outra coisa pro quarto dele, brincar de Lego, que é uma das coisas que a gente está ensinando ele a fazer, outras coisas independentes, né, de distração. Né, fora as coisas independentes já que ele faz de rotina de dia a dia. É importante eles tenham uma independência de distração sem ser eletrônico, sem ser vídeo. E aqui em casa mora bastante gente, né? Tem o meu enteado, tem mais um outro cliente que mora aqui, que tem 21 anos, e eles também detestaram o filme. E aí cada um foi para sua tela particular. Falei, eu não vou parar de assistir o vídeo histórico com meu filho, e a gente ficou assistindo. Então tem isso, eu acho que a gente tem que usar as telas como um centro comunitário e não como um centro isolitário, né, de se isolar, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, se eu estou usando um vídeo ou se eu estou usando um filme para a gente interagir, para depois a gente falar sobre isso, eu acho bacana. Agora, se eu estou usando um vídeo, eu vou ao cinema, todo mundo vai ao cinema, volta para cá, ninguém fala do filme, você está usando para se isolar. Se eu estou aqui no iPad, tem muita gente que fica, muita criança que fica no iPad, os pais nem sabem o que eles estão fazendo no iPad. Tá jogando um joguinho, mas como é que ele está jogando joguinho? Ele está jogando joguinho direito? Porque eu já vi criança com autismo de 7, 8, 9 anos que está lá no iPad jogando joguinho, e na hora que você vê o que a criança está fazendo no joguinho, ela não está de fato jogando joguinho, ela só está apertando um monte de botão naquele touchscreen, não está saindo do lugar, só tá matando o tempo, tá fumando um cigarro, é praticamente isso para mim. Né, como eu vejo. Então eu acho importante a gente, nesse caso, ficar atento. Qual é o uso, entendeu? Qual é o uso? Tá interferindo, não está interferindo? A gente está usando as telas e todos esses eletrônicos de uma forma que está dando suporte para a gente ficar mais próxima, ou está virando um isolamento, né? Eu gosto muito de um artigo que eu vi o outro dia, eu não vou, tenho que procurar na internet, eu não tenho ele, que diz que muito se fala, né, o mal das crianças que estão viciadas no iPad. Aí eles falam o mal dos filhos que têm os pais viciados em iPhone e iPad. Então a gente tem que prestar atenção na gente também. Quanto tempo a gente passa, né, olhando para as nossas caixinhas eletrônicas? Qual é o uso que a gente está fazendo disso, né? E ensinando, eu acho. A gente voltou muito à leitura aqui em casa. Agora eu achei um livro que eu amei, letras grandes que eu consigo ler, porque as miudinhas eu ainda não consigo ler. E eu tenho lido, são histórias de mulheres. Eu quero fazer um post sobre esse livro que é muito bacana, mas eu tenho 3 minutos antes do Pedro chegar do ônibus da escola. Agora vai ficar para uma próxima falar sobre esse livro, a importância não só da leitura, mas do que a gente lê, do que a gente ensina para as nossas crianças. Então, num resuminho, ecolalia é natural, é uma parte natural do desenvolvimento da comunicação, também repetir frases de vídeos e de filmes, mas a gente precisa mover isso. E a gente faz a técnica do spoon feeding, que a gente fala aqui, né, que é de você colocar as palavras na boca da criança de uma forma, e você não precisa usar sempre as mesmas frases. Aliás, o importante é não usar sempre as mesmas frases nas mesmas situações, para ir dando essa sensação para a criança mesmo de que
a linguagem é dinâmica, porque ela é dinâmica, não tem, aqui você só fala assim, né, a gente pode falar várias coisas de formas diferentes e as nuances vão mudando bastante e a gente sente quais são essas nuances, então é importante a gente, quando perceber que a criança usou uma frase de vídeo, entrar com uma frase natural para se expressar. Na questão do desculpa também, pensar bem que seu desculpa não está sendo falado como uma coisa que eu tenho que fazer, ou se é um desculpa vindo mesmo, refletido, vindo de dentro. É super importante trabalhar isso também. Eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo, sobre a questão do desculpa, que eu acho bem importante. Beijo para vocês.